paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus capítulo 8, verso 28, que diz assim: E Jesus, tendo chegado do outro lado da província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vem aqui atormentar-nos antes do tempo. E andava pastando distantes deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: Se nos expulsar, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram então e chegaram à cidade, divulgando tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que todos aqueles da cidade saiu-lhe ao encontro de Jesus e, vendo, rogou-lhe que lhe retirasse dos seus termos, das suas terras. Amém. Esta passagem de Jesus que Mateus escreve, quando Jesus passa vento, tempestade no mar, e ele atravessa com seus discípulos. Jesus acalma o vento e o mar. Mas estava para acontecer algo. Jesus estava indo na terra dos Gadarenos, em Gadara. E ali, quando Jesus chega ali naquela província, quando ele põe o pé do barco para a areia, ali algo diferente acontece. Ele chega ali naquela praia e vem 2 endemoniados. Eles pastavam, eles andavam ali perturbados. E ali ninguém podia passar naquele lugar, naquela ilha, naquele trecho, naquele caminho. Porque todos sabiam que ali tinha 2 homens que estavam endemoniados. E ali Jesus chega e eles se aproximam de Jesus correndo e clamando: O que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus vivo? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. Como é que eles sabiam que era Jesus? Mas Jesus foi para libertar aquele homem daquela situação que ele estava vivendo, porque ninguém fazia nada. Ninguém iria ali para libertar, tirar das correntes aquela alma. E Jesus chega ali e eles vêm alvoroçados. E Jesus tira um trecho de uma conversa e diz quem é, quem são. E eles dizem: somos legiões. E Jesus diz: sai deles. Mas antes, eles dizem: se tu nos expulsar deste corpo, nos autoriza, te peço autorização para que entremos ali naqueles porcos, naquela manada de porcos. E Jesus disse: vai, eu concedo, mas saia dos corpos, saia deste corpo. E eles saíram e entraram ali naquela manada de porcos. E os porcos foram em direção a um despenhadeiro e se jogaram.
e ali todos morreram afogados. E ali aqueles criadores de porcos foram à cidade e falaram o que aconteceu ali com os porcos e com um homem que estava endemoniado, mas agora estava lúcido, estava normal. E o pessoal voltou da cidade dizendo: o que o Senhor fez com o nosso negócio? O que o Senhor fez conosco? Nós te pedimos, nós te rogamos que o Senhor saia dos nossos termos, das nossas terras. Sobre esta palavra, muitos precisam de cura, de libertação. Naquele trecho de Gadara, em Gadareno, estava um homem que estava possesso de demônios. Mas ali também existia porcos que estavam sendo apacentados, criados, numa terra que não era deles. E aqueles porcos que estavam sendo criados era para sacrifício de demônios. Não era para comer, porque os judeus não comem carne de porco. Era para sacrifício. E ali uma coisa se ajuntou com outra, porque se fosse uma coisa que tivesse ligação certa, se o assunto fosse certo, se não estivesse nada fora do prumo, os demônios que estavam naquele homem não iriam pedir para que entrasse na manada de porcos. E ali era uma sucessão de erros e falhas. Aqueles homens estavam apacentando aqueles porcos em lugar errado, em terra que não era deles. Os porcos estavam sendo para servir a altares de Baal, a deuses e a demônios. Por isso que aquela ilha precisava conhecer Jesus e o seu poder. Quando Jesus chega ali na praia, os demônios vêm de encontro ali possuído por aquele homem e diz: Jesus, Filho de Deus vivo, por que viesse nos atormentar do tempo? Uma legalidade sobre legalidade e portas que são abertas. O demônio entra e toma posse do lugar, do corpo, das ocasiões, da situação. Pode observar que a legalidade, então, os demônios entram e tomam posse do corpo, da vida, dos negócios, da área física, financeira, material. Mas ali Jesus vem e expulsa. E eles falam: se o Senhor nos autorizar, que nós venhamos entrar ali na manada de porcos. E Jesus autorizou e aqueles porcos se suicidaram num despinhadeiro. Que nós possamos fechar as legalidades. Que nós possamos ajudar pessoas para fechar essas brechas, essas portas. Porque há mais tempo ou menos tempo, querendo ou não, se tiver aberta, eles vão entrar. Mas no nome de Jesus, tudo tem que ser desfeito para a honra e glória do poder de Deus, para que o poder de Deus aperfeiçoe. Mas eles não se alegraram pela cura, pela libertação daquele homem gadareno, que ficou ali lúcido e não andava mais em sepulcros. E aquele homem queria andar com Jesus e Jesus disse: não, fique aqui, volta para sua casa e mostre o que foi feito na sua vida. E aqueles homens vendo aquele homem lúcido que estava agora limpo e falava normalmente, não estava mais possesso. De vez se alegrar? Não. Quis expulsar Jesus, pediu e implorou para que Jesus saísse das suas terras, dos seus termos. Porque o seu negócio, que dava muito dinheiro, que era os porcos, a manada de porcos para sacrifício, faliu. Jesus veio para fazer isso, para falir as hostes da maldade. Que nós venhamos estar nesta posição, sabendo o que é para ser feito, para desfazer em oração, em jejum, em consagração,
todas as hostes da maldade, para que as portas venham se fechar e o nome do Senhor ser glorificado para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos porque o Senhor é bom e sobre a Tua palavra que nós possamos estar antenado para que as portas da maldade se fechem e não haja nenhum portal para que espírito maligno venha entrar e fazer a arruaça, o vandalismo, envergonhar o Teu nome, o Teu evangelho. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Dá-nos vitória, ó Deus, para romper fronteiras, para que o Teu evangelho venha a ser glorificado, propagado a todo mundo. E o Teu nome na vida dos Teus filhos venha a ser fortalecido. E o Teu nome ser exaltado para sempre. Cuida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Venha ser o nosso pastor, o nosso libertador, a nossa cura. Seja o nosso escudo e fortaleza para sempre. Nos livra, Senhor, de toda maldade, de toda hoste da maldade, de toda investida do mal. Nos livra, Senhor, de toda seta, de todo dardo inflamado, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos guarda, nos blinde, lava as nossas vestes, nos cobre com o Teu precioso sangue. Porque em Ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor que nos justifica e amou primeiro. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.